muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidá-los ao texto que está no meu coração. Quero convidá-los à leitura no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Até o 15. Ao 16. De 12 a 16, eu vou usar a projeção. Quero já agradecer o pessoal da mídia. Devo precisar durante a mensagem. E quero ler com a igreja. Eu vou ler os números pares. Até o 16, a igreja lerá os ímpares. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Versículo 16, todos. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será Firme para sempre. Amém. Queiram tornar os vossos assentos, por favor, enquanto eu quero agradecer a Deus pelo privilégio a mim dado de mais uma vez poder estar participando dos trabalhos festivos da Assembleia de Deus em Toledo, e para tal não seria possível sem o carinho, o amor, a credibilidade do pastor Vicente Mariano, meu amigo, sou seu fã. Pastora Mara, presidente desta igreja, junto com o pastor Aldino McKerley, que Deus abençoe a vós, e em vossos nomes quero agradecer, estender esta gratidão a todo o ministério, a toda a igreja, que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alceu, com a sua muito digna esposa, irmã Marivânia, com a pastora aqui da sede. Agradecer ao Jucimar pela receptividade, representando a cada um de vocês, desde a minha chegada agora há pouco no aeroporto. Deus abençoe, e para até recompensar a minha alegria, rever o meu companheiro, irmão Aurino. Eu tive o prazer de ele congregar comigo durante alguns anos ali em Alagoas, e revê-lo foi uma alegria, meu amigo. Queridos, reverencio a todos os demais pastores de regiões adjacentes. Que Deus os abençoe, companheiros, e obrigado pelas vossas orações em meu favor. E a alegria, Laércio, de te encontrar, a Gisele. Diga ao Moisés que eu mandei um abraço, estou com saudade. Que Deus abençoe a vocês. Queridos, como a proposta, o texto, a festa, ela tem uma proposta temática anualmente, obviamente, mas eu quero seguir a visão de dilema de uma chamada. Obviamente, para nós entendermos para que fomos chamados. A palavra chamado é abrangente, é auxiliar, é servir, independente daquilo que você foi chamado para fazer. No nosso caso, esta chamada é específica para um projeto. Um projeto que começou no capítulo 12 do Gênesis, e eu quero começar, amanhã a gente continua com o nosso privilégio, mas esse projeto começou em uma visão divina, com um objetivo, de abençoar todas as famílias da terra.
Se nós lermos Gênesis capítulo 12, versículo 3, o projeto, literalmente, como igreja, como um projeto de resgate, como um projeto principal, está aí. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos observem que este é o objetivo do projeto. Deus, interessante, Ele vai chamar um homem para que por meio deste homem Ele venha a abençoar todas as nações que haviam distanciado dele e as que porventura viriam. Então este projeto é específico, é santo, e Deus os orienta para não se misturar com outros povos. Quando nós analisamos o desenvolver do processo, os irmãos hão de vir que homens foram chamados, mulheres, para o engrandecer e a permanência deste propósito. Se nós olharmos a história, muitos improváveis, Deus acreditou para pôr neste projeto. O desenrolar do projeto que Deus esperava era que ele produzisse coisas boas. Deus esperava deste projeto, como judeus que o pertencia, que os conduzia, louvasse a Deus, e que todas as outras nações vissem por meio deste projeto Israel, que Deus é Deus. Observem que nós vamos encontrar alegoricamente Isaías 41, 19, quando Deus diz, pode ser até do 18, quando ele diz, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de citra e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Versículo 20, com o objetivo, para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Este o criou está voltado no contexto alegórico para a oliveira, o símbolo do projeto Israel. Todas as outras árvores são símbolo das nações dentro de minha visão. Então todas as outras iriam reconhecer que este era um projeto de Deus no meio, no deserto, que é o Mediterrâneo, onde está Israel. Porém, os irmãos hão de convir que Deus vai fazendo o projeto se desenvolver, mas o projeto ou os judeus se enrolam, se autodenominam sustentável e não querem mais depender de Deus. O governo teocrático, que é o governo de Deus, é abandonado, e eles chamam Samuel e pede que Samuel nomeie alguém, escolha um rei, como as nações vizinhas tinham, porque eles agora achavam que Deus não era mais suficiente, ficou retrógrado, desatualizado, em vista os favores e a superstição de deuses de outras nações. Então disseram que queria reis como as nações. Então Deus chama para servir ao projeto Saul.
E os irmãos hão de convir o que aconteceu com Saul. Saul ensoberbece, mesmo começando bem, e Deus se agradando, ele engodou na sua chamada. O coração ensoberbece e a decepção vem. O orgulho desta chamada era tamanha que muitos se vacilaram. Então é quando Deus o rejeita e manda Samuel ungir a Davi. Então observem que Deus vai chamar Davi com um objetivo: servir, chamado para servir. Então Davi é nomeado rei de Israel. Porém, depois de anos e anos de dilemas, observem o contexto. Se você fizer em termos de percentual, foi mais sofrimento do que alegria. Foi mais decepção do que elogios. A história de Davi, quando nós mensuramos em pormenor, era para desistir nos primeiros anos. Mas aquele que chama se responsabiliza, permaneceu fiel, ele se responsabiliza. Na visão humana, ele teve oportunidades de eliminar Saul, mas respeitou o chamado de Saul. Observem pormenores que faz um chamado prevalecer. Ele tinha tudo: os seus conselheiros, os seus amigos, os soldados que com ele estavam, deram-lhe uma oportunidade ímpar. No meio da perseguição, perigo de morte, caçado implacavelmente, agora tem a chance de se vingar e de abrir caminho para o reino. Se os irmãos observarem, era a chance de eliminar o opositor. E todos os demais soldados o aconselharam, dizendo: é a tua hora, ele está nas tuas mãos, e foi Deus que te entregou. O nome de Deus prevalece. Vejam que a princípio este conselho foi tão favorável que ele partiu para o fazê-lo. Mas quando ele chega perto, não é Deus que decide, é ele próprio. Então é quando ele reconhece a unção, mesmo errado, mas ele tem unção. Então guarde-me, Deus, de tocar em ungido do Senhor. Ele preferiu pela chamada escolher continuar sofrendo, mas não atingir quem foi antes dele. Este é um dos pormenores dos dias odiernos. Os dias odiernos têm nos contradizido a versão bíblica. Hoje, infelizmente, entre aspas, é um querendo matar o outro. Não se respeitam, entre aspas, mas unção de quem foi chamado. Há uma tal de rede social que se mata mais do que se salva, de que a intenção é por detrás das telas atacar quem foi chamado por Deus. Então observem que ele tinha chance, reconheceu a chamada, reconheceu porque foi chamado e não desfez de quem perdeu a chamada. Então Deus vai se agradando, e a Bíblia diz que ele se torna rei com a morte do seu opositor. Não foi ele que o feriu, não foi ele que o matou. Quando ele soube da morte de Saul, ele chora, ele lamenta e reconhece o seu poderio. Mas aí agora vem Deus e tira-o da frente. Veja
que o texto que nós lemos, o próprio Deus disse, posterior: eu não o desampararei, como eu fiz com Saul, que tirei diante de ti. Então diga, se você puder, para quem está ao teu lado, diga: se você foi chamado para servir, não esquenta a cabeça com opositores, permanece fiel e Deus vai tirá-lo da frente. Quem persegue quem foi chamado por Deus tem data de validade. Deus o tira da frente. E agora Saul é rei sobre todo Israel. Os dias se passam. Veja que o projeto é o mesmo. O projeto não muda, é o mesmo do capítulo 12. Aí Davi envelhece. E há alguns historiadores que dizem que quando ele envelhece, o problema dele não era mulher, o problema dele não era dinheiro, o problema dele não era guerra. O único problema dele era o frio. O frio, justamente porque ele cortou um pedacinho só da capa de Saul em um tempo de frio. Eu digo porque eu tive lá no local em tempo de frio e é terrível. Então, diz alguns historiadores que por conta daquele pedacinho que ele quis, mas se arrependeu, mas lá no fim veio o frio, era o seu maior problema, para ele não esquecer do que fez. Então os dias vão passando e ele precisava ser aquecido. Aí quando ele já não tinha mais forças, quem de nós não desistiria dele, gente? Foi tirado do pasto, agora se tornou rei. No pasto defendia ovelhas, salvava ovelha. Agora no trono vai matar ovelhas. Será que nós não desistíamos dele? Mas Deus não desiste. Deus espera ele fica velho. E quando ele fica velho, Deus vem falar com ele. Ele faz uma promessa. Ele diz: quando tu morreres, quando os teus dias terminarem, tu fores sepultado com os teus pais, quando os teus dias forem completos e vierem a dormir ou morrer com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu rei. E qual era essa semente? Um filho do fracasso. Deus diz a Davi que vai usar a quem eu e você não teria coragem, porque era fruto de um pecado. Salomão, quando teus dias prossiga, por favor, ele edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então o contexto posterior está nos dizendo que Deus faz uma promessa, uma aliança com Davi, que o seu reino seria estabelecido para sempre. Para quê? Com o objetivo do projeto. Davi morre e passa para Salomão. Salomão é chamado fruto do pecado, tudo para dar errado. Mas é ele que enche o coração de Deus de alegria, a ponto que ele é chamado para servir, e serve tão bem, que quando ele constrói o templo, Deus se agrada, e Deus brada,
dizendo, segundo as Crônicas 7:16. Leiam. 1, 2, 3. E nela foi Salomão que fez isso. Ele serviu tão bem que Deus desceu na terra. E nem o seu pai ouviu isso. Deus disse: eu vou morar aqui agora. Nada que se passa aqui vai estar ausente. Os meus ouvidos, os meus olhos. Mas o orgulho vem. E o orgulho, os interesses políticos, econômicos, fez Salomão perder o foco da chamada. Ele foi chamado para o reino, mas agora vai fazer aliança por interesses econômicos, políticos, com reis, matrimônios que não eram para ser feitos. E Deus diz: eu vou dividir o projeto. E projeto dividido não anda. Quando ele disse Deus, vou dividir o reino, mas ele lembra da aliança, mas por amor a Davi, teu pai, não vou fazer nos teus dias. Quando Salomão morre, Roboão vem, e Roboão vai ser indagado pelos impostos altos que Salomão estabeleceu ao povo do norte. E quando eles pedem para que ele baixe, em síntese, ele diz que vai aumentar. Se o meu pai cobrou, foi duro, eu vou ser pior. E o reino é dividido. O projeto é dividido. Então a partir daqui vem altos e baixos. A dinastia se divide. Deus entrega a parte 10 tribos, a linhagem de José, Efraim, por Jeroboão. E Davi, na sua dinastia, pelo amor da aliança de Deus com Davi, sustenta 2 tribos, Judá e Benjamim. A crise vem, tanto nas 10 tribos, com o passar dos dias. Eles agora entram, esquecem o foco da chamada e começam a brigar entre eles. O projeto que foi chamado para ser estabelecido e que muitos foram imbuídos nele, agora estão brigando entre si. Por conta disso, as 10 tribos são levadas para o cativeiro. Depois as 2, agora todo o projeto está no cativeiro. Isaías já havia profetizado, porque a história da dinastia, Uzias restabeleceu. Quando Deus chamou Uzias, por favor, segundo as Crônicas, capítulo 26, olha um jovem na dinastia do sul, na dinastia de Davi, o que é que Deus faz? Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Olha o versículo seguinte, como ele é chamado: este edificou cidades, depois que o rei adormeceu com seus pais. E a Bíblia diz que ele fez o que era bom. Quando ele é ovacionado, a chamada, ele é estabelecido. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí vem o versículo 16, salvo engano. E diz: mas havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração. Veja que o projeto é tão grande
que quando Deus chama, eleva em meio de dilema, mas eleva tanto que todos se exaltaram pela chamada. Só para vocês terem uma palha de ideia, abra um parênteses. Eu digo porque o meu pastor fala em público, e eu estou falando o que eu ouço, o que eu vivo. Até tem gente grande que me diz: Bento, tu ainda é o mesmo. Aonde tu chegasse, aonde Deus te levou, tu hoje viaja 4, 5 vezes fora do país para pregar convite. E porque não quer ir mais, tu prega nos maiores congressos. Se eu fosse tu, eu não pregava em igreja pequena mais não. Porque isto é o que a chamada faz. Ela eleva. Mas se meter a bestas, vai para a cara, para o pó, vai para o chão. Porque Deus não dá a glória dele a outra. Uzia na dinastia se exaltou, a lepra veio. Jotão veio, mas não conseguiu tirar o pecado do povo. Acais levou o povo a pecar, e Deus chamou com muita alegria. Ezequias restabeleceu, mas o processo da chamada foi tão grande que, salvo engano, segundo as Crônicas 32, salvo engano 23, e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E a Bíblia na continuidade vai dizer que ele não correspondeu e se exaltou e se orgulhou. Aí a Bíblia depois dele vai trazer Manassés, que começou pelo poder da chamada errado, mas terminou bem. Aí você vai ver que neste período do rei Uzias é quando Isaías se levanta e vai dizer algo. Isaías capítulo 11, ele vai ratificar a aliança no meio do caos. Porque brotará. O que é que vai brotar? Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O caos é estabelecido. E no período de Jeconias, Jeoaquim, a dinastia de Davi é massacrada. Os caldeus, Elemina, já eliminaram, já devastaram o norte. Agora devasta o reino de Davi, o reino de Judá, a dinastia de Davi. Os seus descendentes têm olhos furados. Judá era levado para o cativeiro. O projeto agora está na escravidão. E a dinastia de Davi acabou-se aos olhos humanos. 70 anos se passam. Aí por causa da aliança, aí Deus vai unir os separados. Foram divididos, norte e sul, cada um em um período. Agora precisava voltar. Aí Deus vai no meio do cativeiro e fala com Ezequiel 37, 16 por diante. Vai voltar, mas vai ser um só. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torne um só na tua mão.
E quando te falar os filhos do teu povo dizendo: não declararás o que significa estas coisas, você vai dizer: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as duas e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Agora vai ser uma madeira só. Agora, para voltar, Deus vai unir, Deus vai unir, Deus vai unir, para o projeto voltar inteiro. O projeto volta, mas a dinastia de Davi não volta mais. Não tem mais reis. A volta do cativeiro agora vai ser sacerdotes e governadores. E não tem mais dinastia em exercício. Escravos sem liberdade. Aí Deus pede para eles já começarem. E eles já começam. De Davi a Isaías dá um pouco mais de 500 anos. Agora o cativeiro vem e eles voltam sem dinastia. Todos diziam: acabou, não há mais dinastia. O caos se estabelece. 400 anos de silêncio. Onde Deus tinha tudo para desistir. No domínio dos gregos, macedônios, caos, humilhação, imposição do período helenista, período dos romanos, se venderam e não tinha mais liberdade. Mas aí o Novo Testamento, Mateus começa dizendo: depois do cativeiro, no caos, Salatiel gerou a Zorobabel, tudo na dinastia, no silêncio. Zorobabel, Abiúde, Eleazar, Eliaquim, Azor gerou aqui Eleazar, a Matã, a Jacó, e Jacó a José. Aí neste período, aí Deus lembra da aliança. E é aqui que vocês entram. Improvavelmente em um vilarejo que não estava no mapa, em meio a adversidades, sem ter nome conhecido. Aí vem Lucas 1, capítulo 30, versículo 30 ao 33. Leiam o que é que o anjo vai em Nazaré. E agora Deus vai chamar uma mulher. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, Maria. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não vai ter fim. O seu reino não vai ter fim. Eu quero abrir parênteses para concluir neste contexto. Olha o que Deus faz.
Ele agora vem da semente, como Isaías profetizou, da raiz, da descendência, ou do contexto de Jessé, vai brotar. E se você olhar, Maria vem dessa descendência. Sabe qual é o problema aqui? É que Deus não agendou com ela. Ele vem, uma jovem como você, adolescente, inexperiente, morando em um lugar que na época, quando você entrava, desse um passo, o outro passo já tinha passado a cidade, para ilustrar. O mapa não registrava. Aí Deus vai chamar uma menina, uma mulher para servi-lo. E é aqui que tem alguns pormenores. Primeiro, a formação legal. Maria tinha tudo para dizer não. Porque uma menina, uma mulher no contexto da lei, ela tinha que passar pelo Beit Talmud, ou Talmud. Beit, casa, Talmud, ensino, instrução. Então, quando uma mulher nascia, uma menina, ela ia ser preparada dentro da lei do projeto, diferente do homem. Até os 12 anos era igual, mas ela só ia até os 12 anos. Então a mãe, primeiro, ela tinha que aprender os pontos principais da lei. Segundo, ela ia aprender o comportamento de uma mulher judia, que é totalmente diferente da ocidental. Terceiro, ela ia aprender o que era bom, o que era puro, o que era impuro. Então toda a formação da mulher judia até os 12 anos é para ser uma esposa produtiva e fiel. Então tudo que a mãe ensinava era dentro deste contexto. Quando ela completava 12 anos, que passava pelo Bar Mitzvah, ela já estava pronta para casar. Então qualquer homem já podia associá-la a um casamento. Então veja que em Nazaré, a Bíblia e a história nos dá, a Bíblia não diz a idade, mas a história extra-bíblica e alguns comentaristas, ela tinha em cerca de 15 a 16 anos. Então ela foi preparada para ser uma boa esposa, fiel. E pasmem, naquela região já tinha um jovem importante chamado José, que já tinha ido a Jacó, seu pai, pagar o dote. Porque naquela época as famílias acertavam logo cedo. Então veja que ela, quando José paga o dote da Maria, ela já é desposada. E desposada no contexto da cultura é esposa. Pagou o dote, se não tem preparo ainda, ela não pode ter intimidade com ele. Ele vai preparar casa, ele vai preparar tudo para quando tiver no tempo certo, no matrimônio, no casamento, aí vão ter intimidade, mas ela já é esposa dele. O preço já foi pago, o dote já foi pago. Então a Bíblia diz que ela era já esposa de um homem, mas ainda virgem, porque ainda não tinha intimidade com ele. Aí vem Deus e diz: eu preciso de você. Gente, ela tinha amigos, ela era respeitada na sociedade, era orgulho do pai, da mãe. Aí Deus não agenda e manda Gabriel. E o poder da saudação é tão grande que ela dizia: meu Deus, que saudação é essa? Ela se evapora, ela perde a noção, ela desnorteia. É por isso que aí Gabriel vem com calma. Calma, calma Maria, calma. Em outras palavras, Deus te viu e Ele está te chamando para entrar no projeto. Mas no teu ventre vai nascer um menino.
Mas como? Eu sou virgem. Se preocupa não, a sombra do Onipotente virá sobre você, e o fruto que vai ser gerado no teu ventre será chamado Filho do Altíssimo. Ele vai ser grande, e Deus vai entregar a ele o trono do seu pai Davi. Como a inexperiente mulher vai aceitar? Ela se desnorteia. Como acontecerá isso? Eu sou virgem. Se preocupa não, Maria. Veja que ele não impõe, é opcional. Você vai aceitar o chamado, Maria? É impossível. Por que é impossível? Ela já era casada dentro do contexto com José, de respeito. Se ela disser aceito, hoje a gente tem a história, ela não tinha, gente. Primeiro, como ela ia aparecer grávida? Ela ia perder os amigos, ela ia ser expulsa de casa, a religião ia apedrejá-la, ela cometeu adultério. Então tudo era o contrário, era morrer, era entregar a vida por uma chamada. Então todos os conceitos eram negativos. Imagina hoje, a gente às vezes quer desistir de uma chamada porque cantou o hino que a gente não queria. A gente hoje muitas vezes renuncia uma chamada porque não vai com a cara de um líder. Agora vai perder os amigos, vai perder a família, vai colocar a vida, não tinha outra. Pareceu grávida, vai ser apedrejada. É confiar ou morrer. E o Deus não impõe, dá a opção a ela. Maria, Ele quer você, Ele escolheu você. Você vai querer. Há questionamento. Por isso que a Bíblia há perguntas e respostas. Aí o anjo diz: o projeto é grande, Maria. Não é só você não. Isabel, tua prima, mora lá na montanha da Judéia. Ela já é velha, é estéril, mas já está com 6 meses de gravidez. Como? Como? Você vai aceitar ou não, Maria? A gente tem história, ela não tinha, gente. O que é que você decide? Ela mensura todos os contrapontos e diz a Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Tô dentro, tô dentro. Aceitou a chamada. Ato contínuo. Gabriel sai com a resposta feliz, e ela se põe em dúvida. Pode olhar que o ato contínuo na Bíblia, ela vai pedir aos pais e vai visitar a prima, mais de 100 quilômetros, e a pé na época, ou de animais, para saber se era verdade o que ele disse a Isabel, porque era impossível, estava grávida. E Deus em silêncio. Ela aceitou a chamada, Deus carimbou, disse: agora é comigo. Não é mais com você, é comigo. Porque nenhuma chamada, não somos nós que fomos chamados que tem que aparecer, é Ele. Quando ela chega nas montanhas, que entra na casa de Isabel, que saúda ela, Isabel já vem dizendo: que alegria é esta? Envie-me visitar a mãe do meu Senhor.
João Batista já pula no ventre de Isabel e ela começa a dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A partir de hoje todas as gerações vão bendizer o teu nome, todas vão reconhecer que tu és chamada, todas as mulheres vão saber. Eu acho bonito que, salvo engano, você vai ver o cântico sem ver nada, só na resposta de Isabel ela escreve um hino. Gisele, sem ver nada ainda, só em ver o que Isabel disse, tem um cântico. Ela diz: a minha alma se alegra em Deus. É um hino. Ela escreve o hino: meu Salvador. A partir de hoje todas as gerações vão reconhecer o meu nome. Bem-aventurada, disse Isabel, a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Exclamação. Aí a Bíblia diz que na continuidade, quando Isabel diz isso, profetiza e dá confirmação, olha se não é um hino, versículo 46 por diante. Disse então a Maria, disse então Maria, o que é que ela diz? É um hino, tem um cântico. O que é que ela diz? Cantem. Versículo 47. 48. Se Deus te chamou, diga para quem está ao seu lado: se Deus te chamou, descansa, escreve o hino, que um dia alguém vai cantar. Ela escreveu o hino e ocultou, engavetou. Passou alguns meses, salvo engano 3 meses, salvo engano, diz a Bíblia, nas montanhas. Quando volta para casa, os cabelos já estavam mais finos, os pés já estavam inchados. Quando chega em casa, o comentário se espalha: Maria cometeu adultério. Dilemas de uma chamada. O pai vai a questionar e ela não tem como explicar. Quem acreditaria nessa loucura? Deus, pelo registro bíblico, não manda Gabriel falar com o pai. Então, o procedimento era levá-la para a religião. Em Nazaré, os amigos, as amigas se afastam, porque as mães não queriam, porque agora Maria era adúltera, digna de apedrejamento. Meu Deus! Os sacerdotes, os líderes religiosos da Galileia, não tinha outra alternativa, mandá-la apedrejar. O casamento está frustrado. A notícia chega para José: Maria adulterou. José poderia pegar e ir procurar a religião, ia condená-la, mas a Bíblia diz que mesmo com os defeitos ele amava e não queria difamar o seu nome. Aí ele diz, chorando com dor de traição, ele diz: eu não vou ficar calado, que eu a amo, não vou difamá-la, mas vou preparar minha mala e vou sumir. Quando ele diz eu vou sumir, nem dorme direito,
Aí Gabriel vem. E diz: José, tenha medo não de tomar ela como sua esposa. Na nossa linguagem, José, o que nela está gerado é obra de Deus. Ela aceitou o chamado, José, para servir o projeto. Então tenha medo não. Deixe que Deus vai cuidar tudo, vai encaminhar tudo. Amanhã, seu dia, primeira coisa, José vai para a casa do sogro e diz: o filho é meu, é meu, é meu, é meu. Ela não adulterou, é meu, é meu. Ela já é minha esposa, então não há adultério. Você que é mãe, olha o dilema. O que é que Gabriel diz? Ele será grande, vai reinar para sempre. Como? Que com 9 meses de gravidez não tem onde nascer, não tem uma maternidade, não tem um enxoval preparado, e vai nascer numa cocheira. Que chamada é essa? Não é para frustrar? Que rei é este? Nasce numa cocheira, mas mesmo numa cocheira, ela vê homens ricos cruzar quase todo o Oriente, e vai na cocheira com ouro, com mirra, com incenso. Diga, pode começar num lugarzinho assim. Se Deus te chamou para o projeto, independente do que você faça, posso ter até 3 irmãs, o trabalho que eu dirijo, mas vai vir alguma coisa para chamar a atenção. Se a chamada é de Deus, fica tranquilo. Diga para quem está ao seu lado: descanse. Pode parecer impossível, pode parecer não ser real, mas me belisca, é real. E veja que vem frustrações, gente. Se você lê a Bíblia como mãe, como mulher, você se assusta. Ela aceitou, ela aceita a proposta, e o menino vai crescer como se não fosse dela, e não era. Tem coisas na Bíblia que, na nossa linguagem, não sei se a tradução foi muito pesada, você se assusta. Ela ralou, ela ensinou, ela passou todos os 12 anos ensinando a ele. Ela vai criá-lo na linha. E quando o menino cresce, diz: o que tenho eu contigo, mulher? Eis aí a tua mãe e os teus irmãos. Não é frustrante? Você não vê relacionamento, frustração na chamada. E para piorar a circunstância, agora ele está em Jerusalém e a notícia chega: teu filho foi acusado de insurreição. Para a gente hoje é Cristo, a gente tem a história, ela não tinha. Ela estava fazendo a história, então era mais difícil de acreditar, porque não tinha. Isso literalmente, o teu filho foi acusado de ressurreição. E qual é o castigo? A morte, e morte vexatória de cruz. Então ela não mede esforços, ela parte de Nazaré e vai para Jerusalém. Meu filho não. Frustração de uma chamada, dilemas de uma chamada. Nem tudo é fácil. Hoje a gente escolhe alguém. Eu digo porque eu sou pastor de igreja. A gente tem que prometer muitas coisas. Hoje você vai para redes sociais, os reformados pregam muitas facilidades. E é bom que a gente não vai viver o que eles viveram. Mas não é só assim, gente. Nós fomos chamados para o mesmo projeto que eles.
Só que hoje a gente tem história para ler, eles não tinham. Quando ela chega em Jerusalém, ela vai contemplar, sem direito de defender, o filho ser julgado e condenado. E ela, possivelmente, ela estava entre aquelas mulheres que viu seu filho sendo chicoteado, arrastado com a cruz nas costas, e ela batia nos peitos de dor, de sofrimento, por causa da chamada. Não tem mais o que fazer. Ela vai ver o seu filho crucificado sem ter direito de se aproximar. Como a mente não vai dar parafuso se um anjo me apareceu e disse que ele vai ser rei, que ele vai ser grande? E agora, será que não tem tudo para desistir? Que foi engano, é frustração? E o pior, Deus em silêncio. Ela vê a cruz sendo levantada. E seu filho pendurado. Aí ela não aguenta e corre por perto da cruz. Em vez de decepção, em vez de decepcionar-se, em vez de desistir, ela corre ao pé da cruz. Hoje a gente sabe quem ele é, mas ela só acreditava. Quando chega no pé da cruz, ela ouve ele dizer lá de cima: mulher, eis aí o teu filho com João. João, cuida dela para mim. Naquele mesmo dia, 3 horas da tarde, ela vê o filho morrer e não tem ninguém para sepultar. Cinco horas da tarde, ela ainda possivelmente está lá, até que José e Nicodemos tiram o corpo da cruz e sepultam. Diga: acabou, é hora de desistir. Como esta mulher vai voltar para Nazaré, gente? Tudo por causa de uma chamada. Não estava tão bem. Se você puder, prega comigo e diz para quem está ao outro lado: se teve algumas perdas, aguenta, vale a pena. Cadê? Valeu a pena? A razão humana, valeu a pena. Agora só frustração, só decepção. Cadê a promessa que tu dizia? Que ele era rei, que ele era grande, que ele era isso. Para que aceitar a chamada para esse rei? Um dia valeu a pena. Segundo dia, lágrimas. Terceiro dia, a notícia eclode: Maria, tu não sabe o que é que está acontecendo em Jerusalém. Jerusalém está virando de perna para o ar. O que é que aconteceu? Jesus está vivo. Teu filho ressuscitou dentre os mortos. Corre para lá, corre para lá, corre para lá. Porque a Maria, outra, disse que ele apareceu a ela e disse que quer falar com você. E os outros, ele quer ver você. E os outros. Pregue comigo e diga, se você puder, para quem está ao teu lado: vale a pena. A chamada não morreu, a chamada está viva. Continua de cabeça erguida, a chamada está viva. Não há na Bíblia que ela viu Jesus, ressurreição. Mas há muitos rabinos que dizem que ela foi uma das primeiras.
corre para Jerusalém, deixa tudo em casa e vai para Jerusalém. E eu quero acreditar que agora ela vai ver o filho de novo ressuscitado. Ela vai estar entre os que viram ele subir nas nuvens. Ela vai estar entre os que estavam esperando a promessa, não volta mais para casa. E daí para frente ele vai aos céus e ela continua servindo. Vai para a Turquia por conta da perseguição, mas servindo. Marco vai pedir explicação a ela. Conta a história, Maria. Ela diz: eu compus um hino, mas ainda está na gaveta. Marco não publica o hino dela. 60 anos aproximadamente depois de Cristo passam. Aí Jesus salvou um grego chamado Lucas. E diz: Lucas, procura Maria. Ela tem um hino para publicar. Aí Lucas vai ouvi-la. Maria conta o que aconteceu, e uma das primeiras coisas está o hino lá. Ela vai dizer como ele nasceu e diz: Lucas, vou parafrasear, Lucas, eu fui tão terrível, pastor, doutor Lucas, que quando Isabel disse que eu estava sentindo e o que ela falou ela não sabia, era verdade, eu já escrevi o hino. Cadê? Está aqui. Aí Lucas diz: agora todo mundo vai conhecer. A minha alma se alegra em Deus, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Outros tempos se passam, vem a Septuaginta. Mudaram a tradição, mas o hino está lá. Anos se passam, vem a tradução de João Ferreira de Almeida, muda a linguagem, mas o hino está lá. 2000 anos se passaram, e hoje todas as gerações nós estamos falando do hino, cantando o hino que há 2000 anos atrás foi composto. Então fique de pé, por favor. Se você puder, se você estiver perto de uma pessoa íntima do mesmo sexo, vira para ela aí, obviamente, né? Olha para ele, me ajuda aqui, meu companheiro, com todo respeito, a não ser que seja íntimo, vira para ele assim, olha no olho dele, olha no olho dela, olha para mim não, se você pode, e diga: vale a pena. Pode ter frustrações, descrédito, mas vale a pena. Você foi chamado para isso. E lembre-se que ele também padeceu. Então o sangue dá no meio da perna. Muitos descrentes vão aparecer, mas não desista. Vale a pena. Você foi chamado para isso, para servir. Abraça ele e diga: não vou desistir. Abrace ela, chore com ela, profetize para ela. Talvez ela chegou aqui no último passo. Diga para ela: vale a pena, vale a pena, vale a pena. A chamada vale a pena. Tem frustração, mas no final vale a pena. Me ajuda aqui, Gisele. Você não valia, mas ele te chamou. Te chamou. Então se tem vontade de chorar, chora. Se tem vontade de adorar, adora. Maria nem o mapa
nem o satélite ele poderia registrar Nazaré, mas Deus viu, Deus ainda vê em Toledo, Deus ainda vê nos arredores de Toledo, Deus ainda vê quem não é para colocar no projeto. Adore, vale a pena, vale a pena.